Glórias a Deus. Aleluias. Como é bom estar na presença do Senhor, igreja. Quantos estão contentes porque está na casa do Senhor, adorando Ele em espírito e em verdade? Dê um glória a Deus bem alto aí para Jesus. Mostra para Ele que você está feliz por estar aqui nesta noite adorando. Eu quero convidar a igreja a abrir no livro de Romanos, capítulo 11. Verso 16, onde vamos fazer menção da leitura. Senhor, nessa hora, Pai, eu quero me colocar diante de Ti, Senhor, reconhecendo, Espírito Santo, que Tu és a nossa esperança, Tu és a voz que precisamos ouvir, Senhor. E por isso, Pai, estamos aqui, Pai, rendidos para Te ouvir, Pai. Ó Deus, aqui está a minha vida, me usa como um vaso nas Tuas mãos. Cumpre aquilo que o Senhor quer fazer nesta noite. Faz aquilo qual o Senhor planejou, aquilo que o Senhor arquitetou, Senhor, para este dia chamado hoje. Transforma vidas neste lugar. Cura pessoas, Senhor. Transforma de dentro para fora e conclui aquilo que o Senhor já começou. Faz algo novo dentro da gente, Pai. É o que nós clamamos, crendo no nome de Jesus. Amém? Eu estava meditando, buscando, do Senhor o que trazer aos nossos corações nesta noite. E o Senhor me trouxe a lembrança desse tema. E eu queria já iniciar falando para você, profetizando para você essa palavra. E eu quero pedir para você repetir aí para o seu irmão: profundidade para gerar estabilidade. Repete de novo: profundidade para gerar estabilidade. E no livro de Romanos, capítulo 11, verso 16, está escrito assim: e se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. E se algum dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, forte, enxertado em um lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glorieis contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Repete aí para o seu irmão: não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Amém? Pode se assentar no nome de Jesus. Glórias a Deus. Queridos, é bem verdade que só a leitura ela já fala muito, ao nosso coração. A profundidade do que o apóstolo Paulo traz aqui nesta passagem. Mas eu queria iniciar aqui já trazendo a definição para a gente trazer como pano de fundo para essa mensagem. Profundidade quer dizer uma dimensão de um corpo, desde a base até o topo. Ou seja, a profundidade, ela não se limita naquilo que você vê, mas através de uma dimensão que pode estar em lugares mais profundos, mas se fazer parte do corpo, ali também há um tamanho, desde a base até o corpo. E aqui o texto fala sobre o que? Raiz. E sabemos que a raiz, ela é algo que está por debaixo, ela está nas profundidades, ela está aterrada a solo que a gente não consegue enxergar, mas ela está lá. Mas nem por isso ela deixa de fazer parte
da dimensão da árvore. Então eu já quero trazer um entendimento para mim e para a sua vida. As nossas raízes não está fora do nosso corpo, ela faz parte do nosso corpo, ela faz parte da nossa dimensão, né? Da profundidade, do tamanho que nós temos, e é dentro disso que a gente vai falar nesta noite. Então a sua raiz aponta para você a dimensão, ela faz parte do seu corpo. A estabilidade é a firmeza. O dicionário diz que estabilidade, eu trouxe algumas palavras aqui que eu achei mais condizente com o contexto da palavra. E estabilidade eu quero trazer para você um entendimento hoje que é algo firme, algo sólido, consistente e contínuo. Repete aí comigo para você gravar. Estabilidade é firme, ela é sólida, ela é constante e ela é contínua. Aleluia. Então, queridos, quando eu penso em uma árvore, quando eu penso na minha vida, quando eu penso na minha história, eu preciso olhar para a minha raiz. E o texto traz aqui para a gente esse entendimento muito claro acerca desta palavra. E no verso 16, o qual nós lemos aqui, está escrito: se a raiz é santa, todos os ramos, toda a árvore é santa. Se a raiz é santa, os ramos são santos também. E aqui nos outros versos, verso 17, verso 18, eles trazem aqui para a gente um entendimento. Não se glorie, né? Não se glorie os ramos, porque são vistosos, porque são atraentes, porque são frutíferos. Não se glorie, porque não vem de ti, mas vem da raiz. E dentro do contexto da ciência, dentro daquilo que a ciência entende como parte do corpo chamado árvore, eles denotam a raiz como algo que traz para algo da parte do nosso corpo. E eu estava estudando, eles dizem que a raiz é como um cérebro, é como a nossa mente, é como a nossa memória. Então é nessa dimensão que nós vamos entrar hoje. A tua raiz é o teu cérebro. A tua raiz são as tuas memórias. E essa parte do seu corpo precisa ser santa. Essa parte do seu corpo, ela precisa ser santa. Para quê, irmã? Para que haja ramos santos para o Senhor. Então, querido, dentro desse contexto, a nossa raiz são as nossas memórias. Elas são fonte de energia para um crescimento sadio. Se queremos crescer, se queremos realmente, né, ser uma fonte que jorra o Senhor, precisamos olhar para as nossas raízes. E quanto mais profundidade tiver a raiz, mais ela consegue absorver melhor os nutrientes. Então, para uma raiz ser sólida, contínua, uma raiz que permaneça, uma raiz que cresça, que dê fruto, ela precisa estar dentro de um ambiente favorável. E esse ambiente precisa ter água e precisa ter nutriente. A terra precisa ser boa. E nessa terra precisa de água e precisa dos nutrientes. E quanto mais profundo for a sua raiz, quanto mais profundo for a sua raiz dentro desse ambiente apropriado, aonde ela precisa desses nutrientes para crescer de forma saudável, mais possibilidade de ser assertiva vamos ter de ter uma árvore com galhos vistosos, frutíferos, abençoado. Então não dá para poder a gente construir, não dá para a gente tentar fazer algo sem parar para olhar as nossas raízes. E quem são as nossas raízes, querida? Sua raiz, ela começa desde o dia que você foi criada no ventre da sua mãe. Desde o dia que você foi formado lá no seu útero, lá no útero da sua mãe. Desde o dia que sua mãe começou a gerar, né? Nos primeiros segundos de vida da fecundação, ali já começou a vida. E quando começou a vida, ali também já começou a sua raiz. Ali também já começou a sua história.
Então precisamos tanto do Espírito Santo. Precisamos tanto do Espírito Santo. Por isso que o tema da mensagem é: sem profundidade não haverá estabilidade. Sem profundidade não haverá estabilidade. Não vai ter como você ser firme. Não vai ter como você ser constante. Não vai ter como você ter uma fé contínua. Sem o Espírito Santo não dá. Porque essa profundidade que nós estamos falando aqui fala de um relacionamento. Quando eu trago para a minha vida, quando eu tiro a árvore, quando eu tiro a raiz, e quando eu penso nessa terra, eu penso em Jesus como terra, como eu como raiz, mas Ele como essa terra, que eu posso colocar a minha raiz nele. E Ele vai mandar o Espírito Santo, que é a água. E Ele vai mandar os nutrientes, que são a cura que precisamos. Então, meus amados, muitas vezes estamos passando por alguns problemas, seja ele emocional, casamento, familiar, seja ele financeiro, seja ele de qual área for, de que segmento da sua vida for. E muitas vezes o problema ele não está nos galhos que vocês estão vendo. Muitas vezes não são um fruto amargo que você está comendo, mas está na raiz. E muitas vezes a raiz é um lugar desconhecido para as nossas vidas. Muitas vezes a raiz é um lugar onde você não tem acesso. Mas eu quero te dizer que você tem o Espírito Santo de Deus para te dar acesso a esse lugar. Para te levar para esse lugar onde você possa com Ele gerar os nutrientes que você precisa. Para com Ele gerar aquilo que você precisa para poder ser uma árvore, uma raiz santa. Uma raiz santa. Uma raiz pura. Uma raiz limpa. Limpa de quê? Limpa da mágoa. Limpa da rejeição. Limpa do medo. Limpa da incredulidade. Limpa de tantas coisas que o mundo tenta colocar como um peso, como um fim para as nossas vidas, como um canal de derrota, de sofrimento, de dor. E o Senhor está dizendo: vem mais fundo. Vem mais fundo. Entra em um lugar mais profundo comigo. Entra em um lugar de maior profundidade comigo. Vai além do aonde você já foi, porque Ele vai te levar você a acessar a lugares profundos, aonde você junto com Ele, você vai conseguir, querido, se ver livre de tudo aquilo que lhe impede de crescer, de tudo aquilo que lhe impede de avançar nesse tempo. O convite de Deus para nós é que sejamos igreja que avança, uma igreja que vai adiante, uma igreja que se mantém acesa, uma igreja que se mantém com a tocha acesa, sabe? Eu ainda estava me lembrando quando eu estava meditando dessa palavra. E eu falava: Jesus, como precisamos, Pai. Como precisamos como igreja permanecer com a tocha viva, acesa. Por quê? Porque precisamos continuar, queridos, impactando essa geração. Precisamos transmitir à geração vindoura uma tocha acesa. Você não pode deixar essa chama por Jesus, a chama da presença do Espírito Santo na sua vida se apagar. Tem um povo precisando, a próxima geração está esperando. E o que é que vamos passar? Qual é a tocha que você tem segurado? Será que ela está fumegando? Será que ela está acesa? Ou ela já se apagou? E nós, como igreja, homens e mulheres convocados pelo Senhor para esse tempo, homens e mulheres que estão ouvindo o Senhor, estão atendendo o chamado dEle, é muito mais do que entrar por aquela porta, mas é se responsabilizar por carregar uma tocha que não se apaga, noite e dia, dia e noite. Dia e noite ela precisa estar acesa. E como ela vai estar acesa? Eu preciso olhar para a raiz. Eu preciso olhar para a raiz. Eu preciso santificar a minha raiz. O apóstolo fala: não se glorie nesses ramos, porque não é por ti, mas é por ela.
Não podemos querer levantar nada sem olhar pela raiz. Não podemos, querido, levar a nossa vida sem analisar, sem chamar o Espírito Santo. Vem aqui, Espírito Santo. Eu não conheço a minha história no ventre da minha mãe. Eu não conheço a minha história ainda como um bebê. Da infância, talvez as memórias estão lá ainda em locais que você não consegue acessar. E você vai precisar do Espírito Santo para você acessar áreas da sua vida que precisa ser santificada por Ele. Áreas da sua vida que você precisa da mão dEle para arrancar tudo aquilo que impede essa tocha se manter acesa. Porque o Senhor está contando conosco. Somos essa geração. Somos esse povo que se responsabiliza, sabe? Que está comprometido. E uma coisa eu preciso dizer para vocês, meus irmãos. Enquanto houver fundamento na nossa vida, haverá esperança. O quanto nós estivermos responsabilizados pelos fundamentos, há esperança ainda. São eles que vão nos proteger. São eles que vão proteger a tocha. São eles que vão proteger você de não ter uma fé fingida, de não ter um relacionamento, sabe, mediano com o Senhor. Aonde você não conhece a Ele, aonde você não ouve dEle, aonde você não tem direção dEle, aonde você não sabe o que é entrar no Santo dos Santos. Oh, meu Deus! São os fundamentos, querido. E eu quero te dizer que você precisa desses fundamentos e a próxima geração precisa deles. Porque eles vão precisar construir a partir de você. E que fundamentos são esses que vamos deixar? E o Senhor me lembrava, quem anda comigo sabe, pela misericórdia de Deus. Eu sou crente de janeiro a janeiro. Eu decidi. Sabe, aquele dia a gente está mais fraquinho, né? Aí a gente pede às irmãs, ora aí, irmã, que está meio fraquinho, tá? Mas firme, constante, contínua no Senhor. A tocha não pode se apagar. Ela precisa permanecer acesa. Eu recebi a tocha acesa do Evangelho. Eu recebi os fundamentos para que a tocha ficasse acesa na minha vida. E é sobre isso que vamos mergulhar nessa noite. Sobre os fundamentos que o Senhor quer para as nossas vidas, para esse tempo. E eu quero pedir para você abrir no livro de 1 Samuel capítulo 7. Eu quero trazer aqui para a gente 3 fundamentos para a gente pensar sobre eles. 1 Samuel capítulo 7, verso 10. Eu quero falar sobre o primeiro fundamento, sacrifício. Precisamos, querido, fundamentar a nossa vida na oração. Precisamos fundamentar a nossa vida no jejum e na meditação da palavra, de forma constante, firme e contínua. Esse é um dos fundamentos que vai fazer você ter profundidade com Deus. E quanto mais profundo você for com o Senhor, mais estável você vai estar. Mais firme a sua fé vai ser. Mais constante você vai ser no Senhor. E mais contínuo na glória dele vai ser a sua vida. E lá em 1 Samuel, capítulo 7, verso 10, está escrito assim. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram a pelejar contra Israel. E trovejou o Senhor aquele dia com grande estrondo. E todos aqueles que vieram contra Israel morreram. Por quê? Havia sacrifício. Havia renúncia. Havia oração. Havia jejum. Havia a palavra do Senhor. Ei, igreja. Não perca esse fundamento da sua vida não, pelo amor de Deus. Vamos olhar para a raiz nessa noite.
Pare tudo. Esqueça os galhos. Esqueça as flores. Esqueça os frutos. E olhe para o seu fundamento. Olhe para aquilo que está mais profundo da sua vida. Aquilo que eu não posso ver quando você acorda. Aquilo que o seu irmão não vê, mas o Senhor vê. São coisas que a massa não vê, mas o Espírito Santo vê. Então eu quero te dizer nesta noite que esse é um dos fundamentos que precisamos colocar os nossos olhos e nos responsabilizarmos. Para quê? Para que a tocha não se apague. Para que eu não esteja com a tocha fumegando. Porque sabe qual é o risco dessa tocha fumegar? É de chegar um irmão do seu lado necessitando de algo e você não vai poder fazer nada. Porque se sua vida estiver queimando por Jesus, se sua vida estiver com fogo de Cristo, se você estiver com a tocha acesa, você não vai nem vai precisar falar muita coisa. Sua presença vai transmitir paz. A tua presença vai dar esperança. A tua presença vai curar. A tua presença vai libertar. Você será um agente de impacto. Então, pelo amor de Deus, olha para a fundação. Olha para a raiz. Olha para essa terra. Verifica, dá uma olhada, Senhor, será que eu tenho colocado a minha raiz em uma terra cuja passa suas águas? Em Jeremias, eu ver aqui, eu anotei, meu Deus, daqui a pouco eu encontro para não me perder aqui. Jeremias falou sobre isso. Precisamos, queridos, precisamos diligentemente, de forma intencional, ser uma igreja fundamentada na oração, no jejum e na meditação da palavra. Quando os inimigos vierem diante de ti, o trovão vai vir para guerrear no seu lugar. O Senhor vai enviar os anjos dele. Você não vai precisar pelejar guerras. Você não vai precisar pelejar guerra, sabe? E você precisa entender, quando você deixa essa tocha apagar, você não atrapalha só a sua vida, não. Você atrapalha a história de uma geração que está por vir. Ela vai precisar olhar para alguém, e quando ela chegar do seu lado, ela vai sentir Jesus através de você. Eu me lembro que quando eu iniciei a minha fé, quando eu comecei a caminhar com Jesus, querido, é uma das coisas que eu tenho convicção que marcou a minha vida com Deus. Foram esses fundamentos de mulheres que não deixaram a chama se apagar. O Senhor me conectou com mulheres pontuais. Elas não eram mulheres de altares, ela não estava em plataforma, ela não tinha microfone, mas ela tinha a presença de Deus. E toda vez que eu parava com ela, eu sentia Jesus, e meu Deus, eu queria conversar com ela todos os dias. Ela não abria a boca assim, eu sentia a presença. E eu falava, meu Deus, eu quero ser assim. Meu Deus, eu chego perto dela, eu saio mais crente. Eu chego perto dela e eu deixo algumas mazelas da minha vida. E Jesus foi me convertendo dessa forma. E Jesus foi me moldando, Jesus foi me transformando. E até hoje, quando eu paro para falar com ela, a gente sempre manda mensagem pelo Instagram e eu falo, eu não me esqueço de você. Eu não me esqueço dos seus conselhos. Eu não me esqueço da chama que você colocou na minha mão, da oração, do jejum, da palavra, do subir do monte, de ter uma fé convicta, de não negociar Jesus por nada. Ei, você que ora pela nação, você que está dizendo, Jesus, muda essa nação, muda esse governo, muda isso, acenda a chama, por favor. Você vai impactar o mundo melhor. Experimente acender a chama, para você ver
o impacto que você causa na sua e na próxima. Vai chegar os novos convertidos, eles vão chegar perto de você, ele vai dizer assim: é bom demais ser crente. Eu chego pesado, mas quando eu chego perto daquela crente, eu saio leve. Chama acesa, queridos. É o fogo queimando dentro. É a presença de Deus ardendo dentro. É a presença dele dentro de você, fluindo dentro de você. Ela não para em você, ela é contínua, ela atravessa. Ela atravessa. Por favor, precisamos ser essa geração de tochas acesas. E eu preciso dizer para você que precisamos ter uma teologia eficaz. A teologia eficaz traz para a gente aqui, teologia quer dizer o conjunto dos princípios da nossa religião e da nossa doutrina. Precisamos ter clareza na palavra do Senhor. Precisamos ter clareza dos princípios, daquilo que rege a palavra de Deus para a nossa vida. Precisamos ser crentes eficazes nessa tempo. Precisamos cavar esse tesouro chamado palavra de Deus. Precisamos abrir a Bíblia e dizer: Espírito Santo, fala comigo. Espírito Santo, eu quero conhecer. Eu quero ir além do que as letras falam, mas eu quero a revelação do teu Espírito. Eu quero que o Senhor me revele o que está por detrás da letra. Eu quero ver você não queimar. Eu quero ver você não chorar na presença dEle. Eu quero ver você não se arrepender. Eu quero ver você não ter uma vida transformada. Eu quero ver você não mudar a história desta geração. Eu quero ver você não passar a tocha para a geração vindoura de uma fé firme. Tem como não, querido? É fundamento. É raiz. Está lá embaixo. Eu não vejo você no seu quarto. A igreja não te vê. A sua empresa não lhe vê. É secreto. Mas Deus vê. Enquanto Ele está vendo, Ele está santificando. Enquanto Ele está vendo, Ele está mandando nutriente. Ele está mandando restauração. Ele está mandando a cura. Ele está mandando a transformação. Ele está enviando o Espírito. Ele está derramando do Espírito Santo sobre a sua vida. A plateia não vê. A massa não vê. Mas o Senhor vê. Fundamentos. E o terceiro fundamento que eu quero falar nesta noite é sobre uma adoração eficaz. E hoje de manhã, para quem não assistiu, assista. O pastor falou de adoração. E eu ainda falei para ele: pastor, parte 2, hoje à noite. Falei: Deus mandou, eu vou repetir a palavra. Não vou mudar nada, já estava pronta. Eu falei: eu vou falar também. Senhor, o pastor já falou sobre adoração, mas eu vou falar também. Porque tem coisas que o Senhor quer falar, até a obra ser perfeita em nós. E eu quero trazer para você João capítulo 9, verso 19. João capítulo 9, verso 19, está escrito assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim adorem a Deus em espírito e em verdade. O importa que os adore em espírito, em verdade. Queridos, queria ministrar sobre adoração com Dina. Você me ajuda? Eu queria falar de adoração aqui com essa tocha aqui, com esse homem cheio do Espírito Santo. O Senhor procura. E muitas vezes estamos procurando tantas coisas. Muitas vezes estamos buscando muitas coisas. Mas eu preciso te dizer que o Senhor disse isso. Eu vim buscar um público, um segmento de homens e mulheres. Eu vou atrás
de um público específico. E aqui ele diz: aquele que nos adora em espírito, em verdade. Queridos, não podemos de jeito nenhum perder a adoração na nossa vida. Como nós sabemos, adorar é muito mais do que cantar canções. Adorar vai muito além de expressar a oração que fazemos todos os dias. Mas estudando, mergulhando um pouco sobre a adoração, o que eu discerni, o que eu compreendi, que esse altar eu não posso perder. Esse lugar de adoração a Deus em espírito e em verdade. E eu preciso te dizer que você ter a verdade para mim é uma coisa. Você ter a verdade para o seu irmão, para a sua família é uma coisa. Agora você apresentar uma verdade para Deus, querido, é completamente diferente. Não cabe maquiagem nesse lugar. Nesse lugar não cabe fingimento. Nesse lugar não cabe máscara. Nesse lugar não cabe, não estou entendendo, não estou compreendendo. Não, é em espírito e em verdade. Do jeito que é a sua raiz. Do jeito que ela está hoje. O Senhor está dizendo: eu quero a verdade. Porque nela eu entro. Nela eu tenho acesso. Nesse lugar de verdade é a terra onde canta. Nesse lugar de verdade é o ambiente apropriado. Nesse lugar onde você abandona as máscaras. Nesse lugar que você não dá para fingir o que você não é. O que você não está sentindo. O que você não está pensando, não dá. Ele está dizendo, o ambiente tem que ser verdadeiro. Ele precisa ser verdadeiro. Porque quando eu voltar, eu vou buscar aqueles que entenderam que comigo é na verdade. O ambiente que eu entro para buscar, para encontrar, é na verdade. Construa um ambiente de verdade. Construa um lugar de adoração de verdade. Construa esse fundamento de adoração de verdade. E essa verdade na adoração, ela é assim, ó. Como é que eu sei, irmã, que eu estou sendo um adorador em espírito e em verdade? Porque a adoração te leva para a glória. Te leva para o santo dos santos. Te leva para um lugar mais próximo dele. Te leva para um lugar de profundidade da presença dele. É um lugar onde você se relaciona mais íntimo com ele. É um lugar onde você pode ouvi-lo. Aonde você pode senti-lo. Aonde você tem instrução. Aonde você tem relacionamento de verdade. Adoração é eu entrar com raiva e sair, querido, curado, restaurado. Eu adoro a Deus quando eu chego diante dele e saio melhor do que eu entrei. Eu adoro a Deus quando eu entro uma serva tentando, prestes a fumegar. Mas quando eu saio, a tocha volta a queimar. Adorar a Deus é quando a esposa está querendo matar o marido, mas ela vai lá para o ambiente da verdade. Mas quando ela sai do ambiente da adoração de verdade, ela quer amar esse marido. Ela quer servir esse marido, porque o amor de Deus entra nela. Porque relacionamento é isso. Relacionamento é algo tão poderoso que estudiosos dizem que você vai ser a média das 5 pessoas que você anda. Ande com o Espírito Santo, pelo amor de Deus, bota ele nessa lista aí. Se relacione com ele. Então adorar a Deus, queridos,
É quando a mãe desequilibrada entra no lugar da verdade e fala: Jesus, hoje eu não dou conta. Mas quando ela levanta como leoa para dar conta. Ela deixa as máscaras que o mundo quer colocar, sabe? O mundo quer imputar dentro da gente pensamento, sentimento, comportamento, que eu preciso te dizer, não tem a ver com a origem. Não tem nada a ver com o plano de Deus. E Jesus fala: venha para o meu ambiente, porque eu vou colocar o original dentro de você. Você está assim carregando coisas que não faz parte do meu plano. O porquê e para que eu te criei não tem nada a ver com você. Tem a ver com o sistema, tem a ver com essa pressão espiritual, tem a ver com as guerras que nós enfrentamos mesmo espirituais. E o Senhor está dizendo: ei filha, vim para a verdade. Porque na verdade, as mentiras caem. Os sentimentos falsos, os sentimentos que querem nos roubar da origem de Cristo, de ser a imagem e semelhança dele, cai nesse lugar. E voltamos de novo. Voltamos para esse lugar de origem. Nos encontramos com ele. Ele nos leva para o Éden. Ele nos leva para o paraíso. Ele nos leva para ver a vida com o olhar dele. Caminhamos com ele em paz, seguros, confiantes. E eu quero dizer para você, igreja, em nome de Jesus, por favor, não pare de adorar ele. Não pare de se encontrar com ele. Não pare de buscar a ele. Estabeleça isso como um fundamento da sua vida, porque ele diz: eu venho buscar uma classe de homens e mulheres que me adorem em espírito e em verdade. Adoração, que ele nos criou para adorar. E a grande competição de Satanás é essa. É fazer com que o homem adore ele. Satanás trabalha dia e noite, noite e dia, com um objetivo só: fazer com que a humanidade o adore. Então você percebe que se Satanás tem gastado muito tempo trabalhando para isso, é algo muito importante para Deus. É algo muito especial para Deus. E eu quero te dizer que a sua necessidade de adorar, ela é tão profunda, porque você foi criado dele. Ele te criou. E ele te criou com um desejo de adorar. E se você não ocupar esse lugar na sua vida com adoração nele, você vai ocupar com outras coisas, ou com pessoas, ou com coisa. Alguém vai entrar nesse lugar na sua vida. Então, por favor, tome cuidado. Coloque Jesus nesse lugar. Coloque uma vida de adoração a ele, para que pessoas, para que coisas não tomem o lugar de direito. Porque o nosso coração, a nossa vida clama por adoração. A gente clama por adorar. Se você não perceber, há um desejo assim que a gente sente, essa vontade. Volta e meia, estamos sentindo vontade, estamos sentindo desejo. O que é isso? Se a gente não perceber, daqui a pouco a gente está adorando. Sim ou não? Está adorando o filho, está adorando o marido. Você já viu dizer assim, ó, orou para Deus dar uma casa. Aí Deus dá uma casa confortável. Senhor, não vou hoje te adorar não vou para o templo, porque está tão confortável aqui. Orou para Deus salvar o marido. Aí o marido fica um doce, carinhoso, atencioso. Ah, ele tá tão bonzinho comigo, vou ficar aqui porque, sabe, tá tão bom receber esse carinho, então eu não vou adorar o Senhor. Então eu não vou na casa do Senhor oferecer a minha adoração, entregar a minha devoção, porque tá tão bom aqui. Orou para Deus prosperar, e Deus prospera. Deus prospera. Ele prospera. E aí quando as coisas começam a ficar folgadas, aí também a agenda está muito cheia, né?
Vou viajar, vou para aquilo, 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 vou para aquilo. Então, queridos, por favor, Deus te criou para adorar. Deus te criou para você ser um adorador. Se você não colocar Ele, vai vir outras coisas para ocupar esse lugar, porque você vai ter ausência, você vai ter desejo, você vai ter uma necessidade de adorar, porque você não está adorando a Deus. Se você não adora a Deus, você vai ficar, ai, preciso de algo, preciso de algo, preciso de algo, vai buscar. Daqui a pouco, tantas coisas já estão no lugar da adoração. Daqui a pouco, tantas coisas já estão tomando aquele lugar que era dele. Por favor, não deixa a tocha se apagar. Não deixa a tocha se apagar. Não deixa essa tocha se apagar. Precisamos ser uma igreja geracional. Deus conta conosco. Deus conta conosco. Fala para o seu irmão que está do lado aí, ó. Não deixe a tocha se apagar. Não deixe a tocha se apagar, por favor. Porque no dia que eu chegar fraquinha, a sua tocha vai começar a queimar em mim. No dia que o novo convertido entrar na igreja, ele vai olhar para você e ele vai começar a sentir o desejo da adoração, igreja. Ele vai começar a adorar o Senhor em espírito e em verdade. Precisamos continuar acesos na fé, para que a próxima geração possa dar continuidade a partir de um fundamento santo, puro, limpo, porque adorar é entrar no ambiente da glória. E nesse ambiente, os novos ramos são a próxima geração. E essa próxima geração vai olhar para esses ramos e vão dizer: bonito, santo, vistoso, saudável. Cura esses ramos, a cura na folha, a cura. Se a raiz for santa, se a raiz estiver fundamentada no sacrifício, na oração, no jejum, na meditação da palavra, se a raiz estiver no ambiente da adoração, na teologia limpa, pura, eficaz, a próxima geração vão vir e o fundamento está preparado. Para quê? Para a glória da segunda casa vir. Fique de pé que eu quero orar por você. Quero convidar você a vir para aqui para frente que eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Queria deixar aqui Jeremias capítulo 17, verso 8. Pode vir aqui na frente, querida. Aqui tem tocha viva, viu? Aqui tem tocha viva. Se você quer receber essa transmissão da adoração verdadeira, essa transmissão de uma palavra que ela não se molda ao tempo, à estação, mas ela é absoluta, ela é verdadeira em qualquer tempo da sua vida. Se você quer receber essa tocha, que não vai se permitir nunca mais ela se apagar, eu quero que você venha aqui na frente, que eu quero estar orando por você. Eu quero declarar essa palavra que está em Jeremias capítulo 17, verso 8. Porque será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. A sua folha fica verde. E no ano de sequidão, não se fadiga. Olha que profundo. Nem deixa de dar fruto. Ei, Jeremias falou assim, olha, se a sua árvore estiver plantada junto às águas,
Eu quero te dizer que essa água está dentro desse fundamento, está no fundamento da adoração, está no fundamento do sacrifício, de uma vida de renúncia, de uma vida piedosa, de oração, de santificação, de uma vida onde você tem como a palavra de Deus viva e eficaz para esse tempo, para essa estação, para esse momento. Essa é a água que Jeremias estava falando. Ele disse aqui, essa raiz que é a sua vida, a sua história, desde o primeiro sopro de vida. Se você colocar a sua história nesse rio, ele está dizendo aqui, no calor, você não vai ter medo. No dia da dificuldade, das tensões, da pressão, não haverá receio. E a sua folha vai ser folha verde. Pode vir o calor que for, pode vir a temperatura que for, o Senhor está garantindo. Se estiver plantado no meu rio, se estiver plantado nos meus fundamentos, as suas folhas vão permanecer verdes. E no ano da sequidão, não haverá fadiga, não haverá recessão, não haverá escassez, mas a tua árvore, Igreja Santa, dará frutos ao Senhor. É promessa de Deus. Senhor, nesta hora, Pai amado, eu quero te apresentar, Senhor, cada árvore, cada vida neste lugar. Senhor, nesta hora, Pai, eu quero, Jesus, te pedir, Espírito Santo de Deus, assim como foi ministrado. Não vamos conseguir ter essa vida, ter essas folhas, Senhor. Não vamos conseguir, Senhor, se o fundamento não estiver, Senhor, alinhado à Tua palavra, se as raízes não forem santas. Então eu venho te pedir, Espírito Santo de Deus, passa o Teu rio neste lugar. Passa o Teu rio neste lugar e começa a limpar as raízes. Tira tudo aquilo que tem impedido a Tua igreja oferecer uma adoração limpa, verdadeira ao Senhor, Pai. Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, Senhor, uma igreja, Senhor, de tochas vivas. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor transmita, Senhor, tochas vivas. Não queremos caminhar, Jesus, com tochas apagadas, mas queremos estar, Jesus, com as nossas tochas acesas. Ai, porque com a tocha acesa podemos ver, a visão é aberta, o entendimento, Senhor, é revelado sobre qualquer circunstância. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Declarando, Senhor, não me importa, dia e noite, noite e dias queimando na Tua presença. Noite e dia queimando na Tua presença. Vamos transmitir, Senhor. Vamos transmitir, Senhor, uma fé viva, uma adoração eficaz para o Senhor nesse tempo, nessa geração. Aleluia, Jesus. Somente a ti, glórias a Jesus. Deus. Aleluia, aplaudam o Senhor. Aleluias. Assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Amém.